Bom, então vamos agora à nossa correção. Aí na página 90, né, sobre a piada, né, que nós vimos aí, de domínio público, a piada sobre boas maneiras. A letra A, número 1, diz para você classificar o narrador. Então, o narrador aí, ele é de terceira pessoa, né? Ele é um observador. A letra B, você comprovar com uma passagem. Diz a professora. Sem hesitar, Juquinha diz. Então, a narração, né, os verbos estão aí em terceira pessoa. Ela diz, né? Juquinha diz, né? O número 2, copia a afirmativa, né, correta sobre o texto piada. Então, a opção certa é o terceiro pontinho. A narrativa é um texto, aliás, a piada é um texto narrativo. Por quê? Porque narra um fato, muito bem. Então, é o terceiro pontinho, a frase correta. O número 3, justifique sua resposta. Por que que ela é um fato narrativo, né? A piada narra um fato porque conta algo engraçado, né? Faz com que o leitor, não é? Ou o ouvinte, né? Ache graça no texto, não é assim? Há várias piadas, né, que o povo faz, né, sobre Joãozinho, né, um certo aluno, seria Joãozinho. Por exemplo, outro dia, Joãozinho começa as aulas, e aí quando ele chegou em casa, a mãe toda empolgada, toda feliz com o filho, filho, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu muita coisa na escola? Aí Joãozinho disse, que nada, mãe, amanhã eu tenho que voltar lá de novo. Ou seja, ele queria ter aprendido tudo em um dia. E não pode, né, gente? Então, Joãozinho, as piadas com o Joãozinho, tem várias, né, piadas com o Joãozinho. 4. Para você procurar o que é hesitar no dicionário, que você poderia consultar no dicionário impresso ou aí mesmo no seu celular, no computador, né, no dicionário online, que você encontra rapidinho, tá? O que é hesitar? Sem ficar indeciso, não ter certeza, não estar seguro, mas lá, assim, sem hesitar, né? Ele não estava indeciso, então sem hesitar, ele não estava indeciso, estava com certeza, né? 5. Forme uma frase, uma sugestão, né? O aluno hesitou ao responder a questão, pois não estava certo da resposta. Nesse caso aqui, ele ficou indeciso, né? Ficou em dúvida. 6. Em sua opinião, o que a professora esperava de Juquinha? Esperava o quê? Que ele, né, devesse agradecer às pessoas pelo almoço, né? Ao invés de perguntar pela sobremesa, teve o quê? Agradecer, tá certo? Os artigos, vamos lá, a frase tem assim, Juquinha, diz a professora, supõe que somos convidados para almoçar na casa de um amigo. Quais seriam os artigos? Temos aqui o a, certo? O artigo aqui, letra A, diz a professora, e um amigo. Temos aí um definido feminino e um indefinido masculino. O 8, um amigo. Significa qualquer amigo ou um certo amigo, determinado amigo. Então, se é um amigo, é qualquer amigo, pode ser qualquer um, certo? 9. Na piada, né, a sobremesa, né, eu tenho aqui a sobremesa. Indica uma determinada sobremesa. Mas se fosse mais de uma e qualquer sobremesa, qual seria o artigo usado? Se o nome seria a sobremesa, terminando, mas se fosse mais de uma, qualquer uma, eu ia usar o quê? O artigo umas sobremesas. Umas. Qualquer sobremesa, né? 10º e último sobre a crônica. Para você analisar e marcar um X. Então, os fatos do cotidiano em um curto período de tempo. Isso é a definição de crônica, segunda opção. Vamos relembrar?
Vamos lá. No Relembrando aí, certo? No seu livro, acompanha aí comigo. O que é artigo? Artigo é o termo que acompanha o... Coloque aí. Substantivo. É substantivo. Os artigos podem ser de dois tipos. 2. Definidos. 2. Indefinido. Ok? Coloque aí no livro de vocês. O foco narrativo ele pode ser em duas pessoas. Duas. Primeira pessoa, que é eu ou nós. Ou terceira pessoa, que é ele ou ela, eles ou ela, certo? Aí tem assim, primeira pessoa, o narrador personagem, ele o que? Ele participa. Ele participa dos fatos narrados. O narrador personagem, ele narra e participa. Na terceira pessoa, o narrador ele é observador, ele só vê, ele descreve, mas ele não participa, tá, gente, dos fatos. Ele apenas vê, ele observa e ele narra, mas ele não participa. Por isso que é o narrador observador, certo? Na outra folhinha, sobre o gênero crônica. O que é crônica? São textos o quê? Curtos. Coloca aí, curtos. Que narram fatos de quê? Sobre o quê? O cotidiano, o dia a dia das pessoas. Nas crônicas, os fatos narrados geralmente ocorrem em um o quê? Espaço comum do cotidiano, certo? Em um que longo, breve, curto, em um curto período de tempo. Coloque aí, de tempo. Muito bem? E aqui você iria marcar a sua autoavaliação. No capítulo 1 tinha 2 situações, né? 2. Aprendi que os direitos das pessoas são resultados de uma convenção de todas as nações do mundo e que eles devem ser respeitados. Você aprendeu isso no capítulo 1? No capítulo sobre direitos e deveres, para mim, para você? Você entendeu que os verbos são palavras que nas frases indicam ação, estado ou fenômeno da natureza? Entendeu isso? No capítulo 2, você compreendeu os conceitos de palavras oxítono, paroxítono e proparoxítono? Lembra? Classificação da sílaba tônica? Muito bem. Você entendeu quais são as principais características de uma biografia? Lembrando que biografia é a escrita da vida. Muito bem. No terceiro, você entendeu que os verbos podem estar nos tempos presente, passado e futuro? Lembra os tempos verbais? Muito bem. Você conheceu as principais características de um texto informativo. Então, nós vimos a biografia e o texto informativo, né? Que é um texto que traz informações sobre determinado tema. No quarto, compreendi as situações em que devo usar artigos definidos e indefinidos. Nós vimos que tem o masculino e o feminino, né? O definido e o indefinido, e que ele antecede o substantivo. E, por último, entendi o conceito de foco narrativo, primeira ou terceira pessoa, e o conceito de crônica. Deu para você diferenciar os dois tipos de narrador, o observador na terceira pessoa e o narrador personagem em primeira pessoa. Deu para você compreender isso? Se você compreendeu, parabéns para você. Muito bem. Encerramos aí nossa correção. Vamos fazer um delicioso lanche.